Neste breve vídeo vou-vos falar de duas das mais importantes propriedades dos sistemas que vamos usar para a frente, que são a linearidade e a invariância temporal. Vamos começar pela linearidade, e, portanto, linearidade. Um sistema é linear se obedecer a duas subpropriedades. Por um lado tem que ser aditivo e por outro lado tem que ser homogéneo. Ora bem, o que é isto de um sistema ser aditivo? Portanto, vamos considerar que temos aqui um certo sistema que tem uma certa entrada, x de n. Vamos ver isto no domínio do tempo discreto, mas digamos que o que falamos neste caso aplica-se a tempo contínuo da mesma maneira. Portanto, temos um sistema H que terá uma certa resposta para este sinal de entrada x de n. E, portanto, a primeira operação que vamos ver, a primeira subpropriedade da aditividade, diz o seguinte: se eu tiver, por exemplo, duas entradas diferentes para o sistema e somá-las antes do sistema, portanto, se eu tiver algo que é H de x1 de n mais x2 de n, então, se o sistema é aditivo, eu vou ter o mesmo que somar as respostas de cada um desse mesmo sistema a cada um dos sinais. Ok? Portanto, terei algo deste género. Isto significa, se eu quiser colocar isto em termos de diagrama de blocos, significa que eu, neste caso, terei os dois sinais, portanto, terei o sinal x1 de n, terei o sinal x2 de n, e depois de somados, passo pelo sistema e terei a saída y de n. Neste caso aqui, o que eu tenho é o sinal x1 a ser aplicado ao sistema H, x1 de n, tenho o sinal x2 a ser aplicado ao sistema também, ao mesmo sistema, portanto é como se eu tivesse uma cópia do sistema, e depois as saídas é que são somadas, e portanto essas duas saídas, vou chamar aqui a esta y1 de n, a esta aqui y2 de n, e a soma das saídas vai ser igual ao y de n. E, portanto, o que acontece? Se o sistema for linear, portanto aditivo, é que eu posso comutar este bloco de soma com o próprio sistema. E, portanto, posso passar o bloco de soma para a frente do sistema e tenho sistemas equivalentes. A outra subpropriedade, a homogeneidade, diz que se eu tiver um ganho que aplique ao sinal de entrada, esse ganho pode ser aplicado, em vez de ser ao sinal de entrada, ao sinal de saída. Ou seja, se eu tiver um H, portanto, isto aqui mostra que o sistema é aditivo. Ok? Portanto, no caso de ser homogéneo, se eu tiver um certo ganho, um alfa, a multiplicar pelo x, isto vai ser igual a eu ter o alfa a multiplicar a saída do H. Okay? E, portanto, neste caso eu digo que o sistema é homogéneo. Em termos de diagrama de blocos, o equivalente ao que eu tenho aqui é portanto, tenho o sinal de entrada, x de n, esse sinal é aplicado a um bloco de ganho, alfa, e em seguida ao sistema H. E, portanto, terei a saída y de n. Na segunda versão, o que eu tenho é o ganho depois da saída do sistema, e, portanto, o que eu tenho é o sistema, o sinal x de n aplicado ao sistema, e depois, então, o bloco de ganho e, finalmente, a saída y de n. Okay? E, portanto, neste caso, eu digo, se isto se verificar, que o sistema é homogéneo.
Estas duas propriedades dizem que o sistema é linear. Okay? Se verificarem as duas, o sistema é linear. E, portanto, isto, em termos resumidos, mostra as duas subpropriedades da linearidade e o que é que elas, em termos de diagramas de blocos, significam. E isso é importante perceber-se. A outra propriedade muito importante que vamos usar muitas vezes é a invariância temporal. Invariância temporal. Ok, o que é que diz a invariância temporal? A invariância temporal diz que se eu tiver um certo sinal de entrada e aplicar ao sistema, ele vai-me dar uma certa saída. Mas se eu atrasar ou adiantar esse sinal de entrada, o que vai acontecer à saída do sistema é o mesmo atraso ou o mesmo avanço que eu dei no sinal de entrada. E, portanto, em termos formais, digamos assim, significa que se eu tiver uma entrada atrasada, neste caso k unidades de tempo, isto vai ser o mesmo que a saída, portanto, a saída do sistema vem atrasada também k unidades de tempo, ok? Isto, obviamente, para um sistema que responde a x de n com y de n, ok? Portanto, isto assume-se que se eu colocar à entrada do sistema o x de n, eu vou ter o y de n. E, portanto, se eu deslocar temporalmente o sinal de entrada, para a frente ou para trás, atrasá-lo ou avançá-lo, eu vou ter o mesmo atraso ou avanço a acontecer na saída do sistema. Em termos de diagrama de blocos, se eu imaginar que tenho um bloco de atraso, vamos chamar-lhe A de k, por exemplo, atraso de k unidades de tempo. Portanto, eu teria um sinal x de n. Depois desse bloco de atraso, o que eu ia ter era o sinal de x de n menos k. Okay? Portanto, será um sistema que me retém a amostra atual nas próximas k unidade de tempo e, portanto, só produz passado essas k unidades de tempo. Então, depois teria o sinal a passar pelo sistema H e, portanto, a saída o que eu ia ter era exatamente o y de n menos k. Ok? E isto é equivalente a eu fazer esta troca. Portanto, mais uma vez, é uma propriedade que está associada à comutatividade de blocos. E, portanto, eu teria o x de n a ser passado no sistema H e, portanto, eu aqui à saída do sistema H ia ter o y de n e eu depois aplicava o tal bloco de atraso de k unidades e teria finalmente aquela saída. E, portanto, se estes dois diagramas forem equivalentes, eu digo, obviamente, para qualquer, isto é sempre, qualquer uma destas propriedades que vimos, tem que ser válida, qualquer que seja o sinal de entrada, sinal ou sinais de entrada. E, portanto, isto é sempre para qualquer x1, x2, ok? Aqui, neste caso, aqui será para qualquer x e alfa, e aqui será também para qualquer x e, neste caso, k, em que temos o atraso k. Portanto, isto tem que se verificar para qualquer sinal de entrada, para qualquer atraso, ou para qualquer ganho, ou para qualquer números de sinais de entrada e tipos de sinais de entrada que eu tenho aqui. E, portanto, isto dá um resumo, digamos, destas duas propriedades que são fundamentais e que serão usadas para começarmos a estudar a resposta de sistemas que são lineares e invariantes no tempo para qualquer sinal de entrada.